Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe. Estamos iniciando aqui mais um Tadel para você e nós estamos falando aqui sobre a Bíblia e estamos dando continuidade sobre o livro de Gênesis. Hoje eu quero falar sobre Gênesis capítulo 1 e o capítulo 2. Deixa eu pegar aqui meu óculos e vamos começar o nosso estudo, ok? Bom, hoje eu quero falar aqui, sobre... como eu disse para você, o Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2, que fala sobre a criação, tá bom? Então vamos falar sobre a criação. Vamos lá. Você pega Gênesis capítulo 1 e logo no primeiro versículo está ali uma frase maravilhosa que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, ok? Então, veja, essa é uma frase muito importante, né? Passa-se tempos e mais tempos e mais tempos e mais tempos até chegar até você, e essa frase vai muito mais além, eu tenho certeza disso, aonde todas as pessoas vão ter que vão conhecer a verdade, que quem criou os céus e a terra, quem foi? Foi o Deus a qual nós servimos, ok? Então tá aí algo que você precisa gravar dentro do seu coração. Quem criou os céus e a terra? Foi Deus. É claro, meu querido, que nós temos aí vários estudos, várias teses, vários pensamentos, várias pessoas no nosso dia a dia que tentam anular esse versículo, ok? Mas é muito importante que você grave isso dentro do seu coração, tendo a certeza e a convicção de que foi Deus que criou aí os céus e a terra. Então aqui está a origem da criação material. Como todas as coisas aí foram criadas. Quem foi que criou estas coisas? Então eu, pela minha fé em Deus, creio que foi Deus, ok? E aí eu sugiro que você também busque essa verdade aí dentro do seu coração, porque o Espírito Santo vai trazer aí essa grande revelação para você. Quando você abre a Bíblia no livro de Hebreus, Hebreus no capítulo 11, Hebreus capítulo 11, vou pegar aqui para você, Hebreus capítulo 11, no verso 3, diz assim, Hebreus 11, verso 3. Muito importante que você leia. Se você tem a sua Bíblia aí, pega, lê, porque essa palavra vai entrar aí dentro do seu coração. Está dizendo assim: através da fé, pastor, como é que eu vou entender que foi Deus que criou os céus e a terra? Então tá lá, Hebreus capítulo 11 e o verso 3. Deixa eu te explicar uma coisa. Nada é imposto, ok? Vai haver e existem pessoas que vão dizer assim: eu não acredito nessa bobagem. Eles vão dizer vão ser bem claros conosco. Por isso que Hebreus 11, 3 diz o seguinte, diz assim: é através da fé. Fé, que é através da fé entendemos que os mundos foram moldados, ou foram criados, pela palavra de Deus, de modo que as coisas que são vistas, tudo aquilo que você está vendo no dia de hoje, não foram feitas das coisas que já aparecem, ok? Então quer dizer, o que o autor está dizendo aqui? Hoje, vou usar um exemplo, um celular. Você tem ali um celular. Então, quem foi que criou aquele celular? Alguém deve ter criado aquele modelo de celular. E daí você vai ver várias outras cópias de várias outras formas, Porém, Deus não precisou de uma maquete, Deus não precisou de algo que já estava criado para criar os céus e a terra. Ele simplesmente foi lá e fez e criou, ok? Fica aí gravado dentro do seu coração. E aí tem um versículo para você guardar, porque se acontecer de alguém falar aí para você, eu não acredito, você não precisa provar nada para ninguém. Está escrito na palavra de Deus. E a palavra de Deus é o meu livro de regra e fé. Ou seja, como um cristão, eu tenho que andar
e acreditar no que está escrito na palavra de Deus e ponto final, ok? Vamos continuar? Então, continuando aqui, o livro de Gênesis, por exemplo, eu já falei isso, mas eu quero repetir, e é bom para você ir gravando, riscando na sua Bíblia, qual foi essa obra, né? Quais as obras de Deus ali no livro de Gênesis. Então, a obra de Deus, ela sempre foi uma obra progressiva, tá bom? Então, veja bem, o mundo material, onde é que está a criação do mundo material? Você pode anotar, Gênesis capítulo 1, do verso 3 até o verso 19, tá? A criação dos seres vivos, os animais, onde é que está escrito isso? Gênesis capítulo 1, do verso 20 até o verso 25, tá bom? E é onde está a criação do homem. Quem foi que me criou? Olha a revelação de Deus. Querido, foi Deus que te criou. Glória a Deus por isso. Amém? Foi Deus que me criou. Então, onde é que está aí a criação do homem? Está em Gênesis capítulo 1, verso 26 e também o verso 27. Agora, vou deixar aí um registrinho aí para você, tá? A melhor coisa que Deus criou, tá? Não foi os céus e a terra, não foram os animais, tá? A melhor coisa que Deus criou foi o ser humano, foi você, fui eu. Então, isso já é algo para você guardar dentro do seu coração, porque você pode dizer assim: eu sou criado por Deus, eu sou a perfeição, porque foi Deus que me criou, ok? Então você que se sente aí desprezado, você se sente aí o menor da face da terra, deixa eu te falar, você não é nada disso, você é uma criatura única. Vamos entrar num outro ponto? Deus não criou cópias. Eu não sou cópia de ninguém. Só existe um Paulo na face da terra, ok? Como eu, né? Só existe um Paulo como eu na face da terra. Pode existir outros homens com o nome de Paulo, Pedro, pode até ter Silva, pode até ter filho também, tá? Mas um Paulo como eu, só existe eu. É a mesma coisa que eu quero passar aí para você. Só existe você, não existe uma cópia, não existe alguém semelhante a você. Deus criou você perfeito, oh glória a Deus, com as suas qualidades, com as suas imperfeições também, tá bom? Deus criou e você é uma peça rara, você é único, glória a Deus por isso, tá bom? Grava isso aí dentro do seu coração, tá? Bom, e aí eu quero dizer que o homem, ele é a coroa da criação, ou seja, ele, de tudo que Deus criou, a melhor coisa que Deus criou foi o homem, foi eu e você. Quando eu estou dizendo o homem, eu estou falando também da mulher, tá bom? Ok? Vamos lá. Agora, deixa eu te explicar uma coisa. Quando se fala assim, Deus criou os céus e a terra, aí eu vou fazer uma pergunta. Quem é esse Deus criador, tá? Quem é esse Deus criador? Eu quero te explicar aí bem assim, vamos ver se você consegue entender. Como é que Deus cria as coisas? Deus, ele cria pela sua palavra, ok? Amém? Então, Deus abre a sua boca e ele disse, faça-se o homem, ok? A palavra sai da boca de Deus. Agora, a palavra já saiu, Deus decidiu criar. Agora, quem é que estava trabalhando nessa criação? Vamos para a Bíblia. Quando você abre a sua Bíblia, aqui no livro de João, capítulo 1, ok? João, capítulo 1. Abre lá na sua Bíblia, João, capítulo 1. João, capítulo 1 diz assim: no princípio era a palavra, tá? No princípio. Então eu estou indo lá para Gênesis. Veja que o Novo Testamento está falando do livro de Gênesis, tá? Então, no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. Agora veja a continuidade do versículo. E a palavra era Deus. Gente,
Que negócio esquisito, não é? Não parece esquisito? Mas não é, né? Veja bem, ele, verso 2, ele estava no princípio com Deus. Então a Bíblia está falando que Deus não estava sozinho. Na criação de todas as coisas, do céu, da terra, na criação dos animais, na criação da coroa, né? da melhor coisa que Deus fez, Deus não estava sozinho. Existia alguém que estava com ele. Quem era essa pessoa? Vamos continuar aqui. Hebreus capítulo 1. Hebreus no capítulo 1, veja isso, Hebreus capítulo 1 diz assim, ó. Deixa eu abrir aqui. Deus, aí eu tô falando do Deus, do nosso Deus, tá bom? Deus, que várias vezes e de diversas maneiras falou aos pais pelos profetas, tá? Verso 2 diz: falou-nos nesses últimos dias, aí vem a revelação de quem é essa palavra. Falou-nos nos últimos dias pelo seu Filho. Deus falou conosco através do seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por quem fez, olha aí, olha a revelação, por quem, né, fez também os mundos. Então, querido, olha o que eu estou mostrando aqui para você. Deus, primeiro, Deus não pegou uma cópia, né, de alguma coisa que já existia. Não, ele abre a boca. Quando ele abre a boca, ele lança a palavra. Essa palavra foi o que criou, ok? Deus imaginou, ele gera, né? E a palavra ele cria. Quem é essa palavra? A Bíblia diz que essa palavra tem nome. E o nome da palavra é Jesus. Glória a Deus. Você consegue ver? Lembra que eu falei para você que no Velho Testamento você vai ver a manifestação do nosso Senhor, do nosso Salvador, que se chama Jesus? Então Jesus, ele é o Criador. Olha que coisa tremenda. Vamos continuar aqui que tem mais revelação aqui para você, ok? Então você está tendo a revelação de Jesus, né? Aquele que no Novo Testamento, que ele só veio na hora certa. Então no Novo Testamento ele aparece para quê? Para nos redimir, né? Para nos salvar, né, através da sua morte na cruz do Calvário, derramando ali o seu sangue, glória a Deus, né, para que nós pudéssemos sermos perdoados aí dos nossos pecados. Então Jesus, ele é o nosso Salvador. Mas no Velho Testamento, lá no livro de Gênesis, ele aparece como aquele que nos formou, o nosso Criador. Deu para você entender isso? Ai, pastor, não estou entendendo mais nada. Deus sonhou. E por ele ter sonhado, ele abriu a sua boca e disse: faça-se os céus, façam-se a terra, façam-se os mundos, façam-se os animais, façam o homem. E aí, quem foi que criou tudo isso? Deus Filho. Lembra que nós cremos uma trindade, ok? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, nós estamos vendo aqui que Deus é o arquiteto, o que planejou todas as coisas, ok? Nós estamos vendo aqui que Deus Filho, que é Jesus, é o construtor, então, o que está construindo todas as coisas. E tem mais alguém aí nessa história. Quem é esse alguém? Gênesis capítulo 1 e o verso 2. Diz que os céus, diz que a terra era sem forma e vazia. Lembra que eu falei em alguns estudos que entre o versículo 1 e o versículo 2 havia muitos e muitos anos? Bom, então no verso 2 está escrito que a terra era sem forma e vazia. Bom, eu já expliquei para você quem foi que deixou, né, essa terra sem forma e vazia, né? Aquele que só vem para roubar, matar e destruir. Mas a Bíblia também diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Glória a Deus. Então, querido, nós vamos achar aí a presença do Espírito Santo. E qual é a função do Espírito Santo? Trazer beleza. Aleluia. Embelezar todas as coisas. Oh, glória. Você consegue entender isso?
Deus, né, como nosso arquiteto, Jesus como nosso construtor e o Espírito Santo é aquele que vai dar o toque final, aquele que vai nos deixar lindos, ou seja, semelhante ao Pai, semelhante àquele que foi o nosso arquiteto. Bendito seja o nome do Senhor. Tá pegando aí, meu querido? Olha que coisa maravilhosa, o livro de Gênesis, capítulo 1 e o capítulo 2 revela para mim aí e para você. Mas nós vamos continuar, tá bom? Bom, o capítulo 1 de Gênesis, ele vai falar assim sobre todo o esboço, ele vai dar um esboço realmente da criação. Pega lá, vai dar uma lida lá que você vai aprender bastante coisa. Agora, no capítulo 2, ele vai falar um pouco mais, mas ele vai falar de uma forma assim, não vai enfatizar muito essa questão da criação das coisas, porque ele vai enfatizar assim a criação, a melhor coisa que ele já criou, que é o homem. Então, Gênesis capítulo 2, você vai ver lá sobre a melhor coisa que ele já criou, que fui eu, foi você. Tá bom? Então, dá uma lida lá que você vai entender, tá bom? Agora, vou te explicar uma outra coisa. Deus, como eu disse assim, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A Bíblia vai dizer lá também que está escrito assim, ó, façamos. Então, essa palavra façamos dá uma ideia de que não só tinha Deus ali, tá? Tem algumas pessoas que creem em um único Deus, creem que só existe um único Deus. É um negócio meio louco. Mas nós acreditamos no Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Acreditamos que Deus é o nosso arquiteto, acreditamos que Jesus, Deus Filho, é o nosso construtor e acreditamos que o Espírito Santo é aquele que vai trazer a beleza para nós. Só que é o seguinte, Deus criou o homem, tá? A sua própria imagem, tá? A fim de que esse homem, ele tenha comunhão com ele. Querido, Deus não estava sozinho lá no céu, lá na glória. Deus não simplesmente disse assim, eu vou fazer alguém para que eu possa... Não, Deus não precisa disso. Se você for lá para o livro de Apocalipse, você vai ver a quantidade de anjos, arcanjos, serafins, que são... não são qualidades, são... esqueci a palavra, são... oh, meu Deus, depois eu vou lembrar. São categorias de anjos, arcanjos, querubins, serafins, que estão todos os dias, 24 horas lá dizendo santo, 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 é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Então Deus não está sozinho, tá? Ele não estava precisando, mas ele decidiu criar alguém, né, à sua imagem, criar alguém à sua semelhança. Olha que coisa linda. Você e eu, nós somos criados à imagem e semelhança, a imagem e semelhança de Deus. Por isso que Jesus, ele disse assim, quando alguém perguntou assim para ele, mostra-nos o Pai. Aí Jesus falou assim, eu estou há tanto tempo com você e você ainda não me conhece. Porque quem olhava para Jesus, ok? Não na fisionomia física, irmãos, tá? Não era no físico, tá bom? Mas na presença, no ser espiritual, naquilo que Jesus ele revelava como um ser espiritual dentro de um corpo humano. Então o próprio Jesus falava assim, você olha para mim, é só olhar para mim que você consegue ver o Pai. Então a ideia é exatamente essa. Quando as pessoas olharem para mim, quando as pessoas olharem para você, nós que fomos embelezados pelo Espírito Santo, quando as pessoas olharem para mim, olharem para você, elas vão ver o Pai. Essa é a função do cristão. Quando elas olharem para você, elas vão ver o Pai, o arquiteto, aquele que te criou, aquele que me criou. Deu para você entender isso, queridos? Bom, e agora, veja bem, eu pulei um ponto aqui muito importante, que a Bíblia toda, vou enfatizar isso daí, a Bíblia toda, ela foi escrita para mim e para você. A Bíblia toda, ela é uma história de amor de Deus, tá? Querendo se relacionar
com a sua criatura, que somos nós. A Bíblia toda é a história de como Deus criou um meio pelo qual eu e você, que estávamos afastados de Deus por causa do pecado, podemos agora voltar para Deus. Então a Bíblia é uma história de amor. Olha, tá aí alguém que te ama, que nunca vai te trair, nunca vai te abandonar, nunca vai virar as costas para você. Esse alguém se chama Deus, ok? Pode ter certeza disso. Então, a Bíblia, ela é a história dessa redenção. Ela mostra a queda do homem, mas ela mostra alguém que pagou o preço, né? O nosso construtor vem ao mundo, morre na cruz do Calvário, justamente para pagar o preço, né? O preço pelos meus pecados e pelos teus pecados. Aquilo que nos afastou de Deus, que é o pecado, né? Isso foi destruído através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Gente, essa é a base da nossa fé. Essa é a base da nossa fé. Jesus Cristo tem que ser o Senhor e Salvador da nossa vida. Não existe nenhum outro nome. A Bíblia diz que não existe nenhum outro nome em que nós devemos ser salvos. Por quê? Porque só no nome de Jesus. Jesus é o sacrifício perfeito para que eu e você pudéssemos ter vida e vida com abundância. E aí eu quero correr porque esse tempo aqui não dá, né? A Bíblia fala aqui em 1 Pedro. Vamos lá para 1 Pedro. Meu Deus, acho que não vai dar tempo. 1 Pedro, no capítulo aqui, 1 Pedro capítulo 2, e o verso 24 diz assim, ó, olha o que diz: aquele que em seu próprio corpo levou os nossos pecados sobre o madeiro, para que nós, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas nós fomos curados. Está um versículo que diz sobre a obra do nosso construtor na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos ter vida. Outra coisa que eu quero passar para você é livro de 1 João, capítulo 1, que fala assim, 1 João capítulo 1, que diz assim, ó, pega aí comigo. Eu já li isso aqui para você, mas eu quero ler de novo. Ora, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos apalparam da palavra da vida, né? Porque a vida foi manifesta e nós a vimos e fomos testemunhas e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e foi manifestada a nós. O que vimos e ouvimos vos declaramos, para que também possais ter comunhão conosco, e verdadeiramente a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. E estas coisas vos escrevo para que a vossa alegria possa ser completa. Então, esta é a mensagem que dele ouvimos e vos declaramos, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Se nós dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos nenhum pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, resumindo, como é que Deus é luz, mas quem anda no pecado está em trevas. Então é impossível você dizer, se você está em pecado, é impossível você dizer, eu tenho comunhão com Deus, porque as trevas, o pecado é um símbolo de que alguém está em trevas. Então, para que eu possa ter comunhão com Deus, eu preciso confessar os meus pecados. Então, quando eu confesso os meus pecados, eu volto a ter comunhão com Deus. E como é que eu tenho essa comunhão com Deus? Quando eu realmente entrego a minha vida a Jesus e deixo ele conduzir a minha vida. E aí, a Bíblia diz que eu me torno um com ele. Aleluia, isso é muito tremendo. Gente, a maneira pelo qual eu e você seremos reconciliados ao nosso arquiteto
é através do caminho da verdade e da vida que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Deu para você entender? Então não tem como às vezes a pessoa falar assim, não, ó, você pensa do seu jeito que eu penso do meu. Não tem. Só tem um jeito de você se reconciliar, de você ter comunhão, de você andar na luz com Deus, através de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, tá bom? Fica aí esse Tadel, fica esse momento para você pensar e refletir, fica esse momento para você abrir o seu coração e quem sabe deixar Jesus entrar no seu coração e deixar ele ser Senhor e Salvador absoluto da sua vida, tá bom? Tá terminando aí nosso Tadel, forte abraço, Deus te abençoe! Em nome de Jesus.